Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática, de geometria analítica. Essa aula foi sugerida por Vitor, ele foi lá no meu Instagram, professor, faça uma aula desse conteúdo aí que eu estou precisando. Retas, vamos falar sobre retas na aula de hoje, tudo bem assim? E vamos solucionar a questão também que ele sugeriu, certo? Vamos dar uma aula sobre retas e também fazer a solução da questão sugerida por Vitor, tudo bem assim? Antes de começar a nossa aula, é importantíssimo que você se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário, compartilhe o vídeo. Se você está estudando para a Polícia Militar de Alagoas, Corpo de Bombeiros de Alagoas, que as nossas aulas são sempre com foco nesses concursos e as aulas estão lhe ajudando, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com um amigo, que assim o nosso canal irá crescer e estimular o conteúdo que a gente vai produzir para os próximos concursos. Tudo bem assim? Então vamos lá à nossa aula. Quando vamos estudar retas na geometria analítica, dois elementos fundamentais para a gente saber identificar. O primeiro deles é a equação reduzida da reta, que é esta equação que está aqui projetada para vocês, onde será y igual a mx mais n. Aí você diz, opa, professor, já vi isso em algum lugar. Você deve estar lembrando disso aqui, né? Ax mais b. Essa é a função, a fórmula geral da função do primeiro grau, que também é uma reta. Tudo bem assim, pessoal? Só que os livros didáticos aparecem na parte de geometria usando o m e o n, e assim vamos trabalhar com eles. Tudo bem assim? Sabendo que os valores de m e n são os coeficientes da equação do primeiro grau, m ele será o coeficiente angular. Esse camarada aqui será o coeficiente angular. E o n ele será considerado o coeficiente o quê? Linear. Esses coeficientes são importantíssimos porque através deles a gente vai saber o comportamento da reta no plano cartesiano. Tudo bem assim, pessoal? Só que antes da gente começar a estudar esse comportamento da reta no plano cartesiano através dos coeficientes linear e angular, a gente precisa saber identificar eles na equação reduzida, concorda? Ok, professor, eu sei que o m é o angular e o n é o linear. Mas só que ele não vai aparecer dessa maneira que está aqui. Eu coloquei alguns exemplos de como as questões gostam de trazer as equações da reta, tudo bem? Observe que nesse primeiro exemplo aqui, está muito simples de encontrar, não é verdade? Ó, y igual a menos 5, x mais 3. Observe que o menos 5 ele é exatamente o m, e o 3 ele vai ser quem? O n. Ou seja, o meu coeficiente angular é menos 5 e o coeficiente linear é 3. Segundo exemplo, observe que o coeficiente angular é 3 sobre 4, ou seja, m é igual a 3 sobre 4, e o coeficiente linear, n, é igual a menos 5. Professor, toda vez o coeficiente angular será o número que está junto do x? Não, em algumas situações o coeficiente linear não vai ser o número que está junto do x, ele pode mudar. E quando é que eu vou saber, professor? Quando você tiver uma situação como essa aqui, ó, onde a equação ela não é a reduzida. Aí a gente vai ter que colocar os números na equação reduzida. Observe que se você olhar para cá, ó, quem é que está junto do x? O 3. 3 é o coeficiente angular? Não. Neste caso aqui não, porque essa equação não é a equação reduzida. Aí a gente vai ter que escrever ela na forma reduzida. E como é na forma reduzida, professor? Eu vou pegar esta equação e colocar y igual a alguma coisa. Ou seja, eu vou ter que isolar y. Como é que eu vou fazer isso? Ó? O 10 está negativo, vai para o outro lado positivo. E a gente vai ficar com a seguinte situação. Observe que agora eu vou ter que pegar o 3x, jogar para o outro lado. 5y vai ser igual a 10 menos 3x. Observe que o 5 está multiplicando, vai dividindo. 10 menos 3x dividido por 5. E por fim eu posso escrever dessa maneira. Ó. Menos 3x mais 10, todos dividido por quem? Por 5. Agora veja que essa forma ela ficou bem parecida com essa forma aqui, ó, que está aqui em cima. Y igual a mx mais n. N vai ser quem? 10 sobre 5. E m, quanto é que vai ser, professor? Menos 3 sobre 5. Veja que mudou completamente do início, né? Veja que quem estava perto do x aqui era o 3. E agora quem está perto do x aqui é quem? Menos 3 sobre 5. Tudo bem assim? Então a gente tem que estar atento a esse detalhe, porque às vezes o pessoal decora, eita, o coeficiente angular é sempre o número que está junto do x. No caso da equação reduzida, sim. Mas no caso onde a equação não vem reduzida, não é o número que está junto do x, tudo bem? Mais outro exemplo aqui, ó. Veja aí, quem é os coeficientes m e n aqui nessa equação? Vou ter que fazer o mesmo processo, isolar y. Veja que eu vou pegar ele e jogar para o lado de lá, né? Só que eu vou ter que trocar o sinal. Aí vai ficar menos 2x mais 10 igual a 3y menos y.
fazendo a operação lá, ó, 3y menos y, 2y. Veja que eu tenho que isolar quem? O y. Tenho que pegar o 2 que está multiplicando e jogar para cá. E vai ficar menos 2x dividido por 2, mais 10 dividido por 2 igual a quem? A y. Veja que aqui eu consigo agora fazer a simplificação desses termos, ó. Menos 2 dividido para 2 vai dar menos 1x. E 10 dividido para 2 vai dar 5. Isso igual a quem? A y. Aí agora eu já posso determinar quem é o meu coeficiente angular, é o número que está junto do x, que nesse caso é quem? Menos 1. E quem é o meu coeficiente linear, que é o n, é o número que está sozinho, nesse caso é quem? É o 5. Tudo bem assim, pessoal? Também outra coisa importantíssima da gente identificar na reta da geometria são os pontos onde a linha do gráfico, onde a reta vai cortar o eixo y e o eixo x. Isso é muito fácil de identificar. Observe aqui que nós temos a fórmula reduzida da reta. Tudo bem assim? A equação reduzida da reta, tá aqui. Esse número aqui, o número n, que é o coeficiente linear, ele vai ser exatamente o ponto onde a linha do gráfico vai cortar o eixo y. Tudo bem assim, pessoal? E o coeficiente angular, que é o m, ele vai ser o número onde vai dizer se a linha do gráfico vai cortar o eixo y subindo ou descendo. Tudo bem assim? Se ele tiver negativo, ele vai cortar descendo. Se ele tiver positivo, ele vai cortar subindo. Professor, vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Ó. Veja essa equação da reta aqui. Ó. Y igual a menos 5x mais 5. Eita, professor, essa é bem facinho. Eu já estou vendo que o m é igual a menos 5 e o n é igual a quanto? Mais 5. O senhor acabou de dizer que o n é o coeficiente linear e é exatamente o ponto onde a linha do gráfico vai cortar o eixo y. Então já sei que é aqui. Ok, agora vai cortar subindo ou vai cortar descendo? Aí eu vou ter que olhar para o coeficiente angular, que é o m. O m é positivo ou negativo? Se ele for positivo, corta subindo. Se ele for negativo, vai cortar descendo. Então ele é negativo, professor. Então vai cortar descendo, exatamente. Vai cortar descendo. Agora aqui no eixo x, onde é que essa linha do gráfico vai passar aqui? No 3, no 4, que ele poderia passar aqui assim também, ó. Não é verdade, ó? Passou pelo 5, poderia passar assim também, né? Ó, lá na frente. Concorda? Veja que eu preciso saber a importância onde ela vai passar no eixo x. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a equação e igualar ela a zero. Tudo bem assim? Como assim, professor? Pega a equação e igualar a zero. Onde tem y, eu vou lá e coloco zero. Então vai ficar 0 igual a menos 5x mais 5. Isolo o x. Observe que esse 5 está positivo, vem para o outro lado negativo. Esse 5 aqui está multiplicando, vai dividindo, vai ficar menos 5 dividido para menos 5. Faço o jogo de sinal, x vai ser igual a quanto? 1 positivo. Então, a linha do gráfico vai tocar exatamente aonde? No ponto x igual a 1 e no ponto y igual a 5, porque é exatamente o coeficiente linear n. E com isso eu posso desenhar o gráfico que representa esta reta. Ou seja, vai ser exatamente este gráfico aqui, ó. Que ele vai passar no ponto 1 e no ponto 5. Está aqui, ó, representado a reta y igual a menos 5x mais 5. Vamos a outro exemplo, vamos embora. Olha outro exemplo aqui, ó. X menos y mais 2 igual a 0. Primeiro identificar o coeficiente m, depois o n, depois saber se ela vai cortar o eixo y subindo ou descendo. Mas se você tomar cuidado e observar para essa função, ela não está na forma reduzida. Então tenho que colocar ela na forma reduzida. Como é que eu vou fazer isso? Isolar o y. Vou pegar esse y e jogar para lá. E vai ficar x mais 2 igual a y. Ou simplesmente y igual a x mais 2. Aí observe que agora ficou fácil identificar o m e o n. Observe que o m vai ser 1. Está aqui, eu vou logo escrever aqui. E o n vai ser quanto? 2. Então já sei que ela vai cortar o eixo y no ponto quanto? 2. Tudo bem assim? E o eixo x vai cortar onde? Aí eu vou ter que pegar a equação e igualar a 0. Então vai ficar 0 igual a x mais 2. O 2 está positivo, vai para o outro lado negativo. Menos 2 igual a x. Consequentemente, eu sei que ela vai cortar o eixo x no ponto menos 2. Agora ela vai cortar o eixo x no ponto menos 2 subindo. Observe, ó. Quando eu desenhar o gráfico, veja o gráfico como é que vai ficar. Porque observe que o coeficiente angular m, ele é positivo. Consequentemente, a reta será crescente. Tudo bem assim, pessoal? Vamos fazer a solução da questão sugerida por Vitor agora. E essa questão CESP ela foi aplicada no ano de 2017 lá do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas. Só que essa questão foi anulada.
Mas essa questão foi anulada apenas por um detalhe. Vamos fazer a leitura. Ó. A figura a seguir mostra o esquema usado por uma corporação de bombeiros para debelar um incêndio na vegetação em um extenso terreno quadrado. Tá aqui o terreno quadrado que está o incêndio. Aí ele fala, é um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x, y, cuja unidade de medida é o quilômetro, o terreno tem vértices nos pontos A, B, C, D. Olha os pontos aqui, ó. A, B, C e D. Agora observa a coordenada do ponto A, menos 10 e menos 10. Não, a coordenada do ponto A é 10 positivo de x e 10 positivo de y. Certo? Por isso que essa questão foi anulada. Mas nada nos impede a gente fazer o exercício aqui reflexivo da questão e responder ela, tudo bem? Vamos prosseguir na leitura. Ele diz o seguinte, ó. A frente dos bombeiros, formada por homens com abafadores e bombas costais, avança debelando o incêndio a partir do ponto D. Então tá aqui, ó. Então os caras estão aqui seguindo nessa direção, caminhando sempre sobre retas paralelas à reta y igual a x. Essa reta y igual a x é uma reta muito famosa que ela será sempre que vai passar pela origem e para todo o valor de x é sempre o mesmo valor de y. Então se você pegar aqui 1 de x será 1 de y. 10 de x também vai ser 10 de y, tudo bem? E esses bombeiros eles estão vindo aqui, ó, paralelamente a essas retas até terminar o incêndio, tudo bem? A respeito dessa situação, julgo os próximos itens. No momento em que a frente de bombeiros estiver sobre, ou seja, em cima da equação da reta x menos y mais 2 igual a 0, restarão ainda mais de 230 km² de área de vegetação a ser livrada do fogo. Aí a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos colocar esta equação aqui na forma reduzida. Como é que na forma reduzida? Vamos isolar o y. Então vai ficar y igual a quem? Y igual a x mais 2, concorda? Porque se você perceber aqui, ó, vou pegar esse camarada que está negativo e jogar para o outro lado positivo. Vai ficar x mais 2 igual a y. Eu posso inverter sem nenhum problema, y igual a x mais 2. Opa, então já sei que o coeficiente n, o ponto onde a linha do gráfico vai cortar o eixo y, vai ser no 2. Aí eu venho aqui, ó, eu sei que vai ser aqui no 2. Vamos dizer que o 2 seja aqui, certo? Tudo bem? Coloca ele mais um pouquinho para baixo aqui. E onde é que ele vai cortar o eixo x? Aí eu vou ter que pegar a equação e igualar a 0. Observe que está positivo, vai para lá negativo, x vai ser igual a quanto? A menos 2. Então a reta vai fazer esse movimento aqui, né? Concorda? Aí eu quero saber, ele diz, ainda resta mais de 230 metros quadrados de incêndio para ser debelado. Observe aqui, ó. O que resta é isso que eu estou pintando para ser apagado, porque os bombeiros eles estão vindo nesse sentido, concorda? Então tudo isso aqui já foi apagado. Eu quero saber isso aqui. Ainda é quantos metros quadrados? Aí agora vai entrar a parte da geometria plana. Eu tenho que calcular a área dessa parte que eu pintei. E essa parte que eu pintei para você é um trapézio? Não, não é um trapézio. Tem que tomar bastante cuidado, porque não é um trapézio por conta disso aqui, ó. Certo? Não é um trapézio por conta disso. Como é que vai calcular essa área, professor? Vamos calcular a área do que já foi apagado, ou seja, essa área aqui, e subtrair a área do quadrado, concorda? Essa área que já foi apagada é fácil de calcular porque é um triângulo, ó. Observe. Qual é a base desse triângulo? É essa distância aqui. E qual é a altura desse triângulo? É essa distância aqui. Perceba que esse comprimento aqui a gente já sabe que mede 10, tudo bem? E esse outro aqui vai medir quanto? Esse outro comprimento aqui vai medir 8, concorda? Porque se você observar, ele cortou no ponto 2 aqui, consequentemente só sobra 2 aqui também. Observe, aqui não é o 2, ou seja, esse tamanho aqui obrigatoriamente tem que ser quanto? Tem que ser 8. Consequentemente, aplicando na fórmula de cálculo da área do triângulo, base, que é 18, vezes a altura, que é 18, tudo isso dividido por quanto? Por 2. 18 dividido por 2 eu posso simplificar, 9 vezes 18. 9 vezes 18, vamos fazer aqui no cantinho. 18 vezes 9. 9 vezes 8 é 72, fica 2 sobre 7. 9 vezes 1 é o próprio 9, mais 7, 16. Então, eu tenho 162 metros quadrados de incêndio que já foram debelados, que é isso que eu pintei, certo? E o terreno todo tem que área? Observe que o terreno é um quadrado, mas é um quadrado de lado medindo quanto? Se você pegar essa parte aqui, ó, toda ela vai medir quanto? 20. Observe que as coordenadas aqui não deixam mentir. Essa altura aqui é 10, mais essa outra aqui 10, ou seja, 20. 20 vezes 20, 400. Ou seja, a área de todo o incêndio é 400 metros quadrados, mas já foram apagados
162. Como é que eu vou saber o que falta ainda para ser apagado? 400 menos 162. 2 para 10 é 8. Aqui vira um 7. 7 para 10 é 3. Aqui vira um 2. 2. 4 menos 2, 2. 238 metros quadrados ainda falta ser apagados. E a questão está dizendo mais de 230, verdadeiro, mais de 230. Tudo bem assim? Só reforçando que essa questão ela foi anulada justamente por conta desse sinal. E foi uma questão aqui, gente, que envolveu geometria plana e geometria analítica. Vamos a outro item. O outro item fala o seguinte, ó. No momento em que a frente de bombeiros estiver sobre a reta de equação, vamos escrever a reta aqui de novo, ó. Mais 10 igual a 0, x menos y mais 10 igual a 0, mais de 1/7 do incêndio já terá sido debelado. Aí a gente vai ter que fazer o mesmo exercício, isolar quem? O y. Então vai ficar, eu vou pegar ele aqui que está negativo e jogar para lá. Aí vai ficar x mais 10 igual a y. Posso reescrever dessa forma, concorda? Consequentemente, a linha do gráfico vai cortar no n. O n aqui é quanto? 10. E no x, vou igualar a 0 e isolar x. Vai ficar x igual a menos 10. Aí tá aqui, ó. A reta vai ser essa aqui. Ou seja, os bombeiros já apagaram tudo isso. Concorda? Aí ele tá querendo saber exatamente o seguinte. Mais de 1/7 do incêndio já foi debelado. Aí eu vou ter que fazer novamente aquele exercício, tudo bem? Qual é a área do que eles já apagaram? A área do que eles já apagaram vai ser isso que eu estou pintando de preto. Observa o triângulo que formou. Altura 10 e base 10. Observa que aqui mede 10 e observa que aqui mede 10. 10 vezes 10 é 100. Só que aí a gente tem que lembrar que é um triângulo. O triângulo divide por 2. 100 dividido por 2, 50 metros quadrados. Já foi apagado de incêndio. E o terreno total é quanto? A gente fez no item anterior 400 metros quadrados. Eu vou ter que fazer a relação, né? Já foi apagado 50 metros quadrados de quanto? De 400 metros quadrados. Posso fazer a simplificação cortando o 0. Vai sobrar 5 sobre 40. Posso fazer mais uma outra simplificação aqui, ó. Dividir por 5 e por 5. Vai ficar 1 sobre quanto? 1 sobre 8. Aí a gente vai ter que analisar. Mais de 1/7 do incêndio foi apagado? Não. 1/8 ele é menor que 1/7. Tem que ter muito cuidado porque nesse caso o nosso senso comum nos empurra a dizer que 1/8 é maior justamente porque a gente olha para o denominador. 8, 7, eita, mais de 1/7 do incêndio foi apagado, verdadeiro, não é falso. Mais de 1/7 do incêndio foi apagado, não foi mais de 1/7. Para tirar a dúvida, você faça aí a divisão, ó, 1 dividido por 7. Vamos ver, ó. 1 dividido por 7, não divide, coloca um 0, 0, 1 vírgula, 1 vezes 7 é 7, para 10, 3, não divide, eu baixo o 0, qual número multiplico 7, chega perto de 30, é o 4. Então é aproximadamente 0,14. Eu vou fazer a mesma coisa com a fração que a gente acabou de encontrar. Ó. 1 dividido para 8. Coloco o 0, 0 e 1 vírgula. 1 vezes 8 é 8. Para 10, 2. 2 não divide, eu boto 0. Qual número eu multiplico 8? Chega perto de 20. É o 2, que vai dar 16. Veja que uma representa 0,14 e outra representa 0,12. Ou seja, 1 sobre 8 é menor que 1 sobre 7. Consequentemente, esse item está falso. Tudo bem assim? E chegamos ao fim da nossa aula, gente. Espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha ajudado você. Se ajudou, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha o vídeo com o amigo que está estudando para esse concurso, para ajudar no crescimento do nosso canal. Tudo bem assim? Valeu e até o próximo vídeo.